O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai e perguntaram como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos, irmãs, sejam bem-vindos. Durante esta semana, nós temos ouvido as leituras do Evangelho que nos fala dessa proximidade do Natal. A gente ouviu o anúncio do anjo à Virgem Maria, o anjo Gabriel que visitou Nossa Senhora, que proclamou que ela vai ser mãe de Deus. Depois nós ouvimos Nossa Senhora saindo apressadamente para visitar a sua parenta Isabel, que o anjo anunciou para Maria que ela já estava no 6º mês da gravidez. A história de hoje do Evangelho é o nascimento desse grande profeta, João Batista. Um dia, o pai de João Batista, que se chama Zacarias, o nome Zacarias significa lembrado por Deus. Zacarias era um sacerdote no templo. No templo de Jerusalém havia vários sacerdotes, cada um tinha uma função, mas somente o sumo sacerdote que chegava no último átrio do templo, e todos ali em algum momento do dia ofereciam sacrifício. Esse dia era o dia do Zacarias servir o templo, e o anjo visitou ele naquele dia que ele estava servindo, e disse para o Zacarias: você vai ter um filho, a sua esposa vai ficar grávida. E o Zacarias não acreditou, porque ele já era idoso, a sua esposa Isabel era idosa e também não podia ter filhos, era infértil, e ele não acreditou. Portanto, o anjo fez com que ele ficasse mudo. Veja, não é um castigo de Deus, mas é um sinal até mesmo para a conversão de Zacarias. Às vezes nós achamos que nós recebemos algumas coisas na vida e achamos que é castigo de Deus, e muitas vezes é um tempo necessário
para a gente entender como que Deus está na nossa vida. É um tempo para a nossa conversão. Quando o anjo visitou Maria, já havia 6 meses da concepção de Isabel. Depois Nossa Senhora ficou mais 3 meses ajudando a sua parenta Isabel. Hoje é o dia que nasce João Batista. Portanto, nós podemos deduzir que Zacarias ficou 9 meses sem falar. Para algumas pessoas seria até bom, né? Ficar um tempo sem falar. Tem gente que fala tanta borracha, né? Não usa a boca para falar. Aqui que nós vamos ver, quando Zacarias começou a falar, qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai louvar a Deus. Quantos de nós perdemos, entre aspas, né, que ninguém perde, né? Dedica-se um tempo durante o dia para louvar a Deus, para agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelos netos, pelos filhos, agradecer por aquela dificuldade ou doença que a gente superou com a fé, que a gente não desistiu, porque Deus estava ali com a gente, Nossa Senhora também. Esses 9 meses que Zacarias ficou mudo, foi um grande retiro espiritual que ele fez. 9 meses foi um tempo que ele pôde rever a sua vida. É claro que ali ele já estava acreditando, mas é importante esse tempo para se purificar, para ver que Deus estava do lado dele, e ele não tinha reconhecido. Hoje, então, o Evangelho conta essa história do nascimento. Completou-se já o tempo da gravidez da Isabel, e ela deu à luz um filho, porque o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Olha que bonito, né? Eu falei para vocês que o nome Zacarias significa lembrado de Deus. Deus não tinha se esquecido de Zacarias, mas Zacarias, por causa às vezes das demoras de Deus, se esqueceu de Deus. Deus não se esquece da gente, é a gente que esquece. A gente se esquece, às vezes murmura dizendo assim, mas Deus está demorando. Deus não demora, porque Ele não tem tempo e espaço como nós temos. A esposa de Zacarias, Isabel, o nome dela significa Deus é fiel, e Deus foi fiel com ela. Aqui dizendo, foi misericordioso. E aí então, quando o menino nasceu, depois de passar 8 dias, no 8º dia, porque sempre quando o menino completa 8 dias, ele é levado no templo, o menino, para fazer a circuncisão. Então era o 8º dia, e eles foram levar o João Batista lá no templo. É claro, ele não tinha nome ainda. E aí, era também o dia de dar um nome para o menino. Isabel falou assim, ele vai chamar-se João. Todo mundo achou aquilo muito estranho. Primeiro, a mulher não coloca nome no filho. Quem coloca o nome é o homem. E é muito comum nessa tradição judaica, o menino receber o nome de alguém da família, normalmente o nome do pai. Então todo mundo pensava que essa criança iria também se chamar Zacarias, como pai. Aí todo mundo começou a questionar, não tem ninguém na família que se chama João, por que vai dar esse nome? E aí então pediram para o pai, que estava mudo, o Zacarias, dizer com algum sinal qual seria o nome. Ele então pediu uma tabuinha e ele escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados, porque o nome que ele falou é o mesmo que Isabel tinha anunciado que ele se chamaria, João. E todos então ficaram admirados, pensando, o que vai ser desse menino? Porque ele já é uma criança
recém-nascida, já demonstrava traços de sinal de Deus na vida dele. Vamos pedir então hoje, diante desse evangelho tão bonito, né? Pedir também que Deus abra os nossos lábios, como abriu os lábios de Zacarias, para que a gente possa falar mais de Deus. O mundo de hoje precisa ouvir palavras de salvação. O mundo está cheio de palavras de morte, pessoas que nós encontramos e vai dizer para a gente: não, isso não dá certo, você não serve. As pessoas estão precisando ouvir palavra de incentivo. Você é capaz. O mundo vai só mudar quando a gente também abrir a nossa boca, como Zacarias, para profetizar palavras boas, de bondade, de salvação, e glorificar a Deus, como fez o Zacarias. Mas para isso, às vezes, nós precisamos ficar um pouquinho calado também. O calado aqui é para a gente refletir a nossa vida, fazer um bom exame de consciência e encontrar com Deus como se encontrou Zacarias e Isabel. Eles perceberam que Deus não se esqueceram dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus.